Muito bem, cá estou com mais um vídeo e agora eu quero falar um pouquinho sobre Rússia, que na verdade é uma parte do antigo Império Russo, depois tornou-se uma parte da finada União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Rússia hoje é uma nação. Na época do Império Russo, o governo russo, desde o século XVII, passou a dominar uma parte importante, muitos territórios próximos da Rússia, constituindo então o Império Russo. E depois do processo revolucionário que aconteceu no início do século XX, a Rússia manteve o domínio sobre esses territórios, alguns até foram, aspas, receberam ou ganharam a sua autonomia, como a Polônia, e por algum momento a Ucrânia, mas a Letônia, a Estônia, a Lituânia também por algum momento, a Finlândia fazia parte do Império Russo, enfim. Então, um império muito vasto, né? Uma grande expressão demográfica e uma grande expressão cultural também. E já na fase revolucionária, depois do processo revolucionário na Rússia, você tem a formação das repúblicas socialistas soviéticas, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1922, e se estende até o início da década de 1990, até recentemente. Hoje não. Hoje você tem esses territórios totalmente separados uns dos outros, cada qual um Estado soberano, portanto uma nação soberana, e a Rússia é uma delas, a maior naquela região. A Rússia compreende uma parte da Europa, uma parte da Ásia, para vocês terem uma ideia. Então, continuou sendo a Rússia um território muito vasto. E Rússia, no século XIX, é uma região muito interessante. Produziu muita cultura e tem muita coisa interessante que despertou a curiosidade e o interesse do ocidental, sobretudo depois do processo revolucionário russo que ocorreu em 1917. E aí começa a haver um resgate, né, dos grandes nomes, né, da produção literária russa, sobretudo a produção literária russa. E nós temos aí como grandes expoentes dessa literatura russa do século XIX, o Pushkin, que é tido como o pai da chamada literatura moderna russa, e aqueles que estão também no século XIX dentro do que se convencionou chamar de Era Dourada da literatura russa. Refiro-me ao Gogol, certo? O Gogol ele é contemporâneo do Pushkin. Escreveu Almas Mortas, né? Um grande clássico da literatura russa. O Fyodor Dostoiévski, que escreveu Ana Karenina, um belo romance, muitos conhecem, e Crime e Castigo, né? Noites Brancas também é do Dostoiévski, enfim. O Leon Tolstói, que escreveu Guerra e Paz, né? Um grande nome aí da literatura russa do final do século XIX, início do século XX, também faz parte dessa chamada Era Dourada da literatura russa dos 800 do século XIX, e o Anton Tchekhov, né? O Tchekhov, que é talvez um dos grandes nomes já que termina esse ciclo, né? Que termina esse período aí da chamada Era Dourada, né? Ele que escreveu o famoso livro conhecido com o nome de Jardim das Cerejeiras, né? Uma grande obra literária. Bom, e um pouco mais, e junto com esse pessoal da literatura, ainda tem um grande nome da música, quem é que nunca ouviu Tchaikovsky, né? O Lago do Cisne, né? Do Tchaikovsky. Tchaikovsky viveu nesse período aí, ele nasceu em 1840, morreu muito novo, acho que com 53 anos, 1893, o Tchaikovsky, certo? E é um belo nome, né? Um dos maiores nomes da história da música de todos os tempos, né? Com certeza o Tchaikovsky com o seu Lago dos Cisnes. Bom, um pouco os caçulinhas dessa turma brilhante são o Boris Pasternak, que escreveu Dr. Zhivago,
eu já tinha lido Doutor Zhivago e depois, melhor dizendo, primeiro eu assisti ao filme Doutor Zhivago e com Omar Sharif, belo de um filme, né, com a Geraldine Chaplin, inclusive, uma grande produção de Hollywood. E depois eu acabei lendo o livro, porque eu queria realmente ver de perto ali aquela narrativa literária, né, do Boris Pasternak. Um cara mais novo, ele viveu aí praticamente no século XX aí, e foi testemunha ocular de todo o processo revolucionário que ocorreu na Rússia. Ele faleceu em 1960. Junto dele também, contemporâneo a ele, o Máximo Gorki, né, que escreveu Pequenos Burgueses, uma grande obra da literatura russa. Em 1901, Máximo Gorki tinha toda uma militância mais... era um cara mais militante do movimento revolucionário, particularmente do Partido Comunista, antes disso do Partido Bolchevique, e ele viveu na Rússia aí até 1936, né? Na verdade faleceu em 1936. Bom, mas toda essa turma que eu trouxe para vocês é exatamente para mostrar para vocês quem é que é a cria de tudo isso, conhecido como poeta da Revolução, Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, ele nasceu no finalzinho do século XIX, 1893, e faleceu muito novo. Morreu em 1930 e certamente, bom, agora mesmo eu falo para vocês em que circunstâncias foi a morte dele. Mas eu quero começar com o Mayakovsky, eu tenho muita coisa para falar dele para vocês. Eu quero aqui iniciar com uma frase que é dele que é simplesmente sensacional. A frase é a seguinte: a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Um martelo para forjar o mundo. Não é um espelho que reflete o mundo, mas é um martelo, corta, sabe, amassa, impacta. A arte é isso. E o Mayakovsky, ele escreveu belos textos, sobretudo um grande poeta aí, não era propriamente do gênero literário romance, mas ele escreveu belos poemas, há muita coisa para o teatro, inclusive. Então, como eu já disse, ele na verdade, ele nasceu no Império Russo, porque a Geórgia fazia parte do Império Russo, e morreu na União Soviética, porque a Geórgia também fazia parte da União Soviética, que havia sido fundada 8 anos antes. Então, Mayakovsky nasceu no Império Russo, morreu na União Soviética, embora seja da Geórgia. Explico. A Geórgia era uma área russificada no Império Russo, né, na época dos czares, e a Geórgia tornou-se, com o processo revolucionário russo, uma das repúblicas federadas à União Soviética. Inclusive, é a terra do Joseph Stalin, né, que comandou esse país entre 1924, mas de maneira interina, e a partir de 27 de modo efetivo, até sua morte em 1953. Certo? Então, voltemos aqui para o Vladimir Mayakovsky, que é muito melhor. O Mayakovsky, como eu já disse, conhecido como poeta da Revolução, ele é um cara brilhante na poesia, enfim, mas ele tem uma coisa, ele leu muito a literatura russa, então conhecia esses caras muito. Ele já começou desde pequeno lá na Geórgia, não ficou muito tempo na Geórgia, já lia muitos clássicos russos, né? Enfim, já tinha tomado conhecimento, né, do Leon Tolstói, né, Ana Karenina e Guerra e Paz. E o Leon Tolstói era um cara que influenciava muita gente, muitos jovens naquela época, né? O Tolstói morreu no início do século XX, mas deixou aí muitos legados. E ele, então, ele vai para Moscou e ele ingressa, o Mayakovsky, no Partido Bolchevique. Isso em 1908, ele tinha 15 anos. Ingressou no Partido Bolchevique. À época, claro, o partido havia sido fundado por Vladimir Lenin. Na verdade, em 1898, esse partido havia sido criado para fazer oposição ao regime do czar, o conhecido como Partido Operário Social Democrata Russo. E esse partido acabou cindindo em duas partes, ou em dois outros partidos,
no seu segundo congresso realizado na cidade de Bruxelas, na Bélgica, em 1903. Porque havia duas vertentes dentro do Partido Operário Social Democrata russo. A vertente menchevique e a vertente bolchevique. Os mencheviques defendiam uma aliança estratégica com os liberais. Naquela época também faziam oposição ao regime do czar, que era uma autocracia, né, czarista e absolutista. Enquanto que os bolcheviques, liderados pelo Vladimir Lenin e o Leon Trotsky, propunham uma ação revolucionária com o intuito de instalar o socialismo, derrotando tanto a ordem aristocrática quanto não possibilitando o estabelecimento de uma ordem liberal capitalista e burguesa. Então o Partido Bolchevique defendia a revolução proletária, tal como havia um dia propugnado o grande pensador Karl Marx, lá da Alemanha, isso no século XIX. Então ele entra no partido de Lenin. Ele é um bolchevique. E aí o processo vai se estendendo, a revolução acontece, o Lenin faleceu, e aí o Stalin assume o comando e passa a perseguir quem não era alinhado com seus propósitos, quem não concordava com as suas ideias, principalmente o Leon Trotsky, e o Mayakovsky acabou sendo preso. Ele era aquilo que a gente chama de velho bolchevique, da velha guarda, e que de repente não está fazendo aquilo que o Stalin comandava, que instalou um regime burocrático, enfim. E o Mayakovsky acabou falecendo na prisão. Segundo fontes do regime, da nomenclatura stalinista, ele se matou. Na verdade, essa narrativa não cola. Definitivamente ele deve ter sido destruído lá dentro. E aí você cria uma série de situações para corroborar a tese do suicídio. Mas não, ele não se matou, ele não tinha nenhuma tendência a isso, era um lutador, era um cara que se engajou na revolução e tinha uma esperança no futuro, era um cara muito interessante, não faria isso em hipótese alguma. E uma liderança revolucionária, um poeta da revolução muito importante. O interessante que esse cara faz é o seguinte: durante a revolução, particularmente durante a Guerra Civil, ele acabou ingressando no Exército Vermelho, à época comandado pelo Leon Trotsky, e ele fazia cartazes. É sério, ele também era meio da artes plásticas, e ele fazia panfletos e muitos cartazes. Algum desses panfletos ele escrevia, alguns poemas, etc, etc. Né? E eu quero então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar de um poema pequenininho dele, e é muito interessante o poema dele, intitulado Poder, de Mayakovsky. Poder. Tu sabes e conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam de nossa casa, roubam-nos uma flor. E nós não dizemos nada. Na segunda noite, eles não só se aproximam da nossa casa, mas pulam o muro, pisam nas flores e matam o nosso cãozinho. E nós não dizemos nada. Até que um dia, o mais sábio deles entra em nossa casa, rouba-nos a luz, arranca a voz da nossa garganta. E aí então, meus caros amigos, não podemos dizer mais nada. Vladimir Mayakovsky.